Bom, galera, vamos criar então o nosso projeto Laravel, tá? Então eu vou criar aqui uma pasta chamada API Laravel. E aqui dentro, tá? Eu já vou abrir o nosso CMD, nosso prompt de comando, e vou vir aqui no Composer e pedir para ele criar um projeto Laravel barra Laravel, tá? E eu vou colocar API underline Laravel aqui dentro, tá? Então, ele vai criar um projeto chamado API underline Laravel para nós. E aí ele vai rodar aqui, instalar dependências. Eu vou pausar o vídeo aqui, esperar ele terminar de instalar essas dependências. E aí eu volto assim que ele finalizar, beleza? Beleza, então, aqui o Laravel acabou, o Composer acabou de criar a nossa aplicação Laravel, tá? Eu vou vir aqui dentro do projeto e vou abrir o meu VS Code. Detalhe importante, ele instalou então para nós o Laravel 9, tá? Vou dar uma olhadinha aqui no Composer JSON, tá? Então, tá abrindo aqui o meu projeto. Então, pois muito bem, ele instalou então o Laravel. Cadê o Laravel barra Laravel? Laravel Sanctum, tá? Require. Uh, Aqui, ó. Então, Laravel Framework 9.19, tá? E a versão mínima que ele pede do PHP é a versão 8, tá? Então, você precisa garantir que ele vai estar com essa versão, beleza? Bom, então a gente precisa já criar então o nosso banco de dados, tá? Então, para isso, eu criei aqui, eu abri o meu PHP vou criar um novo banco chamado API Underline Laravel, com o TF8MB4 Unicode CI. E agora, vou lá no nosso .env, então venho aqui, .env, e crio meu .env no Laravel API, tá? Então, database, API Laravel, show, beleza? Então, aqui deu certo. Então, para isso, agora a gente precisa fazer uma... Antes de rodar nossas migrations, eu preciso fazer uma configuração aqui dentro de Providers, App Service Provider. E aqui dentro, né, de boot, eu preciso chamar um esquema, tá? O esquema, eu preciso alterar o valor da string padrão, tá? Então, se eu abrir aqui database, migrations e, sei lá, vou criar aqui pegar o user stable, né? Eu preciso alterar o valor padrão dessa string, né? Desse campo do tipo string, que atualmente está como 255, tá? A gente precisa alterar para 191, tá? Então, para não ter que ficar adicionando isso aqui a todo esquema, então eu venho aqui, vou fechar isso aqui, beleza? App Service Provider, show. Então eu vou carregar o meu esquema, aqui, esquema, não tá puxando, tá? Então aqui ele vai puxar qual esquema? Aqui, beleza. Então esquema, não, eu quero o esquema do Illuminate. Cadê o esquema do Illuminate? Esquema do Illuminate. Esquema. Aqui, ó, show. Então puxou o esquema da nossa fake do Illuminate, tá? Então, dois pontos, default Spring Length, tá? E para isso eu vou marcar aqui como 191. E agora eu posso rodar sem problemas a nossa migration. Então, se eu dar um Ctrl J, vou abrir nosso terminal e vou dar um PHP Artisan Migrate, ele vai rodar a nossa migration sem problemas. Então aqui eu instalei a nossa migration, beleza? Finalizado isso, tá? Vamos então instalar o nosso Laravel Orion, tá? Então eu vou vir aqui, Laravel Orion, para que nós possamos criar as nossas API RESTs, tá? Então eu vou dar um Get Started aqui. Na API eu vou dar um Getting Started e vou copiar o nosso comando de instalação do Laravel Orion aqui dentro. Quando ele vai instalando, eu preciso fazer mais alguma configuração na parte de rotas, tá? Então, se eu abrir aqui o novo terminal e falar para o Artisan routes 2.list para ele listar as nossas rotas,
Peraí que meu computador tá um pouquinho lento. Então, PHP Artisan Route List, ele vai listar as nossas rotas e você pode ver aqui as rotas que vão estar na API, no arquivo api.php dentro da pasta routes, ele está adicionando um prefixo, tá? Vamos remover esse prefixo. Eu vou comentar só essas linhas aqui. Então eu vou abrir dentro da pasta app, pasta providers, o arquivo de configuração, nosso provider de configuração de rotas, tá? E aqui dentro eu tenho o nosso método boot. Eu vou retirar essa rota web, né? Pra gente não vai importar muito. E eu vou remover o prefixo API, tá? Então se eu dar um PHP route list novamente, ó, ele já eliminou algumas rotas, tá? E eu vou comentar esse cara aqui só para ele poder constar. Beleza, agora temos um barra user aqui. Então, que é esse cara aqui, barra user. Então, ele já está funcionando. Beleza? Vamos ver se ele já terminou de instalar, então, o Laravel Orion. Beleza, ele terminou de instalar. Vamos vir aqui e publicar, então, a nossa venda do Laravel Orion. Legal. Publicou. Então, agora está feito. Tá? Eu vou vir aqui e vou... Eu já tenho, então, nossa migration de usuários, tá? Então, se eu vier aqui no nosso banco, deixa eu atualizar aqui. Atualizou, eu tenho a nossa tabela users, tá? Então, name, e-mail, password, remember token, created at e updated at. Show de bola. Eu quero criar agora, de uma forma extremamente rápida, um módulo de produtos, tá? Então, vou dar um PHP artisan make model e eu vou chamar de produto. E eu vou pedir para ele criar tudo aqui, tá? Para ficar mais fácil, antes de começar a criar as coisas, vou dar um git init para ele versionar o nosso código fonte, tá? E também para ficar fácil ver as alterações que nós estamos fazendo, tá? Então, vou dar um git add ponto, eu vou adicionar tudo isso aqui para preparar essas alterações, todas elas. E eu vou dar um git commit -m, chamar isso aqui de primeiro commit. Beleza, comitei, ele vai sumir aqui das minhas alterações. Então, show. Então, o que a gente estava fazendo? A gente veio aqui, estava dando um PHP artisan, bem aqui 2 pontos model, tá? Estava chamando de produto. E eu vou criar, eu vou adicionar o menos A aqui para o quê? Para criar todos os arquivos necessários para essa model. Então, eu vou criar a model, eu vou criar a tabela do banco de dados, eu vou criar uma factory para popular esses dados dentro da minha tabela. Posso criar aqui também uma policy que vai servir para nós trabalharmos com permissionamento, nossa controller, nossa request e por aí vai, beleza? Então ele criou aqui 8 arquivos para nós, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui e modelar o nosso banco, tá? Então, table, eu vou adicionar aqui uma coluna do tipo string, que vai ter o nome do produto, tá? Vou adicionar outra coluna do tipo double, né, float, que vai ter 2 casas decimais, e ele vai ter o price do produto, o nosso preço do produto, beleza? E eu vou adicionar aqui uma outra coluna chamada color, e ela pode ser não nula, tá? Então, ela pode aceitar valores nulos. Então, a gente habilita aqui no label. Eu vou arrastar isso, eu vou abrir a nossa model produto e vou arrastar ela aqui pro ladinho para que a gente possa ver melhor, tá? Então, eu vou dar um show. A gente precisa expor esses dados, tá? Para edição. Então, dentro da nossa model, eu vou criar um atributo chamado fillable. E esse atributo, ele é do tipo array, tá? Então, aqui eu coloco o nosso name, vou colocar o nosso price e a nossa cor, né? O nosso color aqui, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente precisa fazer aqui. Então, nós já finalizamos a edição na parte de produto, tá? Dentro também do banco de dados, a gente já fez o que precisava ser feito, tá? Vamos adicionar o produto model, a nossa migration de produto. Vamos mexer aqui
no nosso produto controller, tá? Então, a gente precisa dar uma enxugada, tá? Então, eu vou remover todos os comentários dessa controller, ok? Então, removendo aqui, removi aqui, show. E nós precisamos remover também alguns métodos. Por quê? Porque quando o Laravel cria a nossa controller, ele vai criar controller tanto para projetos que o front estão dentro do Laravel, quanto também projetos API para Laravel, tá? Então, para nós, não é necessário ter todos esses métodos. Vamos deixar somente o necessário. Então, eu vou remover o método create, tá? A gente tem o método store que vai servir para armazenar, né, lá no nosso banco de dados. O método show para mostrar um produto específico. O edit nós vamos remover. Vamos deixar o update que vai servir para atualizar lá dentro do banco de dados. E o método destroy, também para destruir, remover produtos dentro do nosso banco de dados. Vamos alterar esse store produto request para request, tá? Apenas. E aí vamos importar o Illuminate HTTP request. Por que, Renan? Porque nesse vídeo eu não quero me estender muito com isso, tá? Então, basicamente, isso aqui são os métodos básicos para nós termos uma API REST. Só que com o Orion ele é diferente, tá? Por quê? Porque ele já traz todos esses métodos já implementados, tá? Então, o que ele está falando aqui na documentação? Ele está falando que dentro da controller nós precisamos, então, apenas importar o Orion, tá? Então, eu vou vir aqui, como nós já instalamos, eu vou remover esse cara aqui. Então, eu vou adicionar o Orion aqui. Ele está dando um erro porque ele está tentando importar a controller que está na mesma pasta do produto controller. Então, eu vou renomear a controller do Orion para Orion Controller. Beleza? Então, é Orion Controller e eu estou estendendo o Orion Controller. E aqui, eu removo tudo isso aqui, tá? E aí ele vai falar o seguinte, que nós precisamos importar a nossa model dentro, no atributo model dentro da nossa controller. Então eu estou importando aqui a model de produto, tá? Então, beleza, importei a nossa model de produto. E agora ele fala para nós expormos, tá? Expormos as nossas rotas lá no route PHP. Então, se eu vir aqui no API, no routes, né, api.php, eu vou remover isso aqui. E aí, eu vou copiar a nossa rota aqui e vou importar o nosso Orion. Eu estou importando o produto controller, então produto controller. E aqui, products. Beleza? Orion, beleza, importou o Orion aqui, show. Se eu der um route list, php artisan route list, vamos ver, ó, ele já retornou então as nossas rotas de produto, né? Então tá aqui já as nossas rotas de produto e provavelmente vão estar funcionando, tá? Só que o que acontece? Se eu for tentar utilizar o Postman, deixa eu... Vamos ver aqui, vou utilizar o Postman aqui para poder testarmos a nossa API, tá? Então, peraí. Deixa eu abrir aqui o Postman. Beleza. Eu vou tentar, né, eu vou tentar criar um novo produto. Então, vou criar uma nova request aqui. Vou dar um post no http localhost products. Beleza? E aí eu vou passar o body aqui, o row JSON. E aí eu tenho o name, então a caneta BIC. Eu tenho o price, que 20, vou colocar 1.30, né? Custa R$1,30. E aí eu vou colocar color. Color não preciso, porque ele não é obrigatório no nosso banco, tá?
Um detalhe importante, eu esqueci de rodar a nossa migration, então PHP Artisan Migrate, vamos rodar a nossa migration aqui. Beleza? Então criou já a nossa tabela de produtos. Então se eu mandar um send aqui, ó, PHP Artisan Serve para serviu o nosso, subiu o nosso servidor local. Beleza? Então agora deve ir. Ele vai me retornar um erro. Ele vai falar, retornando um erro 500, tá? E vai falar que o OutGuard API não foi definido, tá? Então a gente precisa definir uma autenticação, tá? Em grande parte dos casos. Então, mas às vezes é uma rota pública, tá? Então, em outro vídeo eu vou mostrar para vocês como trabalhar com autenticação de usuários, mas para essa rota pública não há necessidade de eu ter uma autenticação para isso. Então vamos dar uma olhadinha no que aqui ele fala, tá? Então, por exemplo, se eu quero desabilitar a autenticação, eu posso importar dentro do nosso controller o Disable Authorization. Tá? Esse cara, ele vai ficar responsável. Eu vou dar um Use Disable Authorization, vou importar ele aqui. Chamar ele aqui. Esse cara vai ser responsável de desabilitar a autorização para a gente. Então, ele não vai procurar uma rota, ele não vai procurar uma autenticação, tá? Então, dessa forma, nós criamos um CRUD completo, tá? Então, se eu der um get aqui em Products, vocês vão ver que ele vai trazer já o meu produto. Se eu dar procurar um produto especificamente, ó, retornou já o produto também. Eu posso mudar isso aqui para um put para atualizar o produto para caneta Bic preta. Ele vai atualizar no meu banco e eu posso excluir também esse produto. Então, dessa forma, a gente tem agora um CRUD completo. Então, um get novo. Ó, beleza, ele já retornou um 404, que esse registro não existe mais. Então, basicamente, em 17 minutos, nós criamos um CRUD completo com Laravel, tá? Se você tem mais dúvidas sobre como trabalhar com autorização, autenticação, né, vai ter outros vídeos aqui no canal que eu vou ensinar como você trabalhar com uma autenticação, uma rota autenticada JWT ou coisas do mesmo gênero, beleza? Bom, gente, você que está me assistindo até agora, eu agradeço já pela tua participação, de você poder assistir e tudo mais. Não esqueça de curtir esse vídeo, ativar o sininho, se inscrever no canal. E se puder compartilhar esse conteúdo com outros desenvolvedores, cara, vai ser muito top, beleza? Bom, gente, te vejo então no próximo vídeo.